E aí, pessoal, tudo legal com vocês? Então, hoje vamos falar sobre lipídios. Mas antes de começar, vamos fazer uma reflexão. Ao fazer o almoço, apreciamos com bastante fritura, né? E com bastante quantidade de calorias. E nesse momento, a gente pensa, que compostos lipídicos formam a membrana plasmática? Por que os exames de sangue apontam alto índice de colesterol e glicerídeos? E após o almoço, temos que limpar aquela panela gordurosa. E aí, o detergente acabou. E você consegue lavar a panela apenas com água? E por que então que o detergente é tão importante para limpar a panela gordurosa? Vamos falar sobre lipídios e depois nós respondemos isso. Enquanto isso, vá pensando sobre essas perguntas. Então, quais são as características gerais dos lipídios? Então, eles são compostos orgânicos, eles são insolúveis em águas, com isso são ditos hidrofóbicos, mas são solúveis em solventes orgânicos, como por exemplo o éter, a acetona e a benzina, e são apolares. Tá? Então, o semelhante dissolve os semelhantes. Para a gente aqui falar melhor sobre o que são apolar e apolar, mas sempre vem a dúvida, né? O que é um composto apolar e o que é um composto polar? Então, essa tabela vai nos aqui ajudar nesse sentido. Então, o composto que temos aqui é o CO2, que no caso é o carbono, está ligado a dois oxigênio. Então, assim, as nuvens eletrônicas, então temos duas, né, ligados a quantidade de átomos iguais ao átomo central. Um oxigênio, dois oxigênios, então dois. Então, 2 é igual a 2, então é uma substância apolar. Temos aqui também o CH4, né? Então, o C, ele é esse átomo central que estamos falando nesse momento. Então, esse átomo central, ele é ligado a 4 nuvens, certo? De hidrogênio, como aqui está expresso. E também há 4 hidrogênios, certo? Então, o 4 e 4 são iguais, então é um composto apolar. Já a água, que é o H2O, então o oxigênio, ele é esse átomo central, que é ligado a 2 hidrogênios. Então, o oxigênio tem 8 elétrons ao seu redor, né, e tem 4 nuvens orbitando sobre ele, certo? E só que ele é ligado a 2 átomos de hidrogênio, tá? Aqui e o segundo aqui. Então, 2. Então, o quadro é diferente do 2. A água é um composto polar. Legal, né? Então, vamos aqui continuar. Então, os lipídios, ele tem as funções de isolante térmico, serve como reserva de energia, na questão hormonal, na proteção mecânica e são constituídos também da membrana plasmática, que vamos falar um pouquinho mais para ver sobre elas. Então, eles são classificados em glicerídeos, em esteroides, em cerídeos, em fosfolipídios e em carotenoides. Vamos falar sobre cada um deles nesse momento. Então, o primeiro deles é o glicerídeos, que é uma junção de álcool, que é esse terminal aqui, e os ácidos graxos, que é essa cadeia linear, que é formada por átomos de carbono. As cadeias de ácidos graxos elas podem ser saturadas ou insaturadas. As cadeias saturadas elas tendem a formar as gorduras, tá? E são compostos de cadeias simples. E as cadeias insaturadas, esse aqui, por exemplo, elas formam os óleos e se difere da anterior porque tem essa dupla ligação, que dá até essa perninha para baixo. Tá? Então, essa é uma cadeia então, saturada e essa então é uma cadeia insaturada, tá? De ácidos graxos. Beleza? Então, os glicerídeos eles têm a função de armazenamento de energia, de isolante térmico e proteção mecânica. Então, começa pelos glicerídeos, que são esses compostos aqui. Eles têm uma desidratação, ou seja, uma perda de água, e aí formam os glicerídeos, tá? E esses glicerídeos, eles vão ocupar, então, as células com um tecido adiposo, tá? Que aí vai dar esse isolamento térmico e essa proteção mecânica. Isso dá da seguinte forma, então temos
nossa pele, que é a pele lisa, né, que tem a derme logo aqui embaixo, os vasos sanguíneos, o colágeno e o tecido adiposo, que é esses glicerídeos, certo? Então, com o aumento desse tecido adiposo, né, vemos aqui uma espessura menor e uma espessura maior, tá? Então, tem uma diminuição dos vasos sanguíneos, né? A derme sofre irregularidades e a epiderme tem os furinhos. E aí que vem a nossa temida e odiosa celulite. Legal, né? Glicerídeos, como nós falamos, então eles são os óleos, que geralmente são vegetais, né? E eles são líquidos e eles são insaturados, né? E as gorduras, geralmente ela é animal, né? Elas são mais sólidas e elas são saturadas, tá? Ou seja, os óleos tendem a ser mais saudável do que as gorduras. Tá? E uma dieta tão saudável, ela deve conter certa quantidade de gorduras e óleos. São necessários para absorver as chamadas vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E alguns ainda não são produzidos pelo corpo humano e necessitam ser adquiridos pela dieta, como por exemplo os óleos de fígado de bacalhau, que é delicioso. Temos também os carotenoides. Os carotenoides, eles são pigmentos de cor vermelha, laranja e amarela, e eles são insolúveis em água, porque são lipídios, porém são solúveis em solventes orgânicos, como vimos, que são encontrados nos vegetais e nas algas. Isso é importante nos processos da fotossíntese. E além disso, pode ser também matéria-prima para a produção de vitamina A, que ela é importantíssima para a visão. Legal. E também serve como antioxidante, encontrado nas cenouras, nos tomates, na melancia e nas laranjas. Em seguida, temos os esteroides, né, que são compostos por átomos de carbono interligados, formando então 4 anéis aqui de carbonos, os quais são ligados em cadeias carbônicas com grupos de hidroxila aqui e o oxigênio ou até do hidrogênio. A função dos esteroides é constituir e regular as membranas plasmáticas e são precursores da vitamina D e dos sais minerais. E os derivados do colesterol são os esteroides anabolizantes, que pode provocar o crescimento da massa muscular dos indivíduos, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, e também são precursores dos hormônios sexuais, como por exemplo o estradiol e a progesterona, que são hormônios femininos, e a testosterona, que é um hormônio masculino. Então, através dele é que dá também esse dimorfismo sexual do macho e a fêmea, tá? E os tipos de colesterol nós temos dois, temos o HDL e o LDL. Então, o colesterol ele pode entrar pelos vasos sanguíneos, então, por exemplo, aqui no coração, e com isso ele pode se acumular nas paredes dos vasos sanguíneos e causar um entupimento, e aí que está o infarto do miocárdio. Então, o LDL é esse colesterol mau, e que vai fazendo essa acumulação. E o LDL é esse colesterol legal, né, que vai fazendo essa limpeza, tá? E temos também os fosfolipídios, que tem função de formar a membrana plasmática das células. Então, os fosfolipídios eles são formados por 3 partes, basicamente, né? Uma camada de fosfato, né? Uma camada de glicerol, que isso aqui então forma uma cadeia hidrofílica, ou seja, que ela reage junto com a água, e uma camada de ácidos graxos, que pode ser então saturado ou insaturado. Tá? Então essa aqui é uma cadeia hidrofóbica, ou seja, ela não reage com a água. Tá? Lembrando que hidrofílica, hidro é água e filia tem ligação, então reage com a água. Hidrofóbica, então fóbica é medo, né? Então ela não reage com a água. Tá? E aqui e a junção delas vai compor as membranas plasmáticas, que vai, então a parte polar então vai reagir com o meio extracelular, o meio intracelular, que é aquoso, e o meio interior das cadeias hidrofóbicas vão estar protegidos. Então aqui forma uma camada fosfolipídica, tá? Então isso é a constituição
da nossa membrana plasmática. E temos os cerídeos, né, que são compostos por um álcool, que é dado por essa terminação aqui, junto com 1 a 16 ácidos graxos. Eles têm função de quê? De evitar a perda de água das folhas, é por isso que as folhas têm essa camada superior brilhosa, né, que são os cerídeos. Tá? Então, com isso aqui, evita que a folha ela perca a água. Tá? E tem também a impermeabilidade das penas das aves e a cera de abelhas. E voltando para a nossa pergunta sobre o almoço, então, quais os compostos lipídicos que formam a membrana plasmática? Os fosfolipídios, né? E por que os exames de sangue apontam o alto índice de colesterol e triglicerídeos? Por causa da consumação de alimentos gordurosos que você faz. Então, com isso dá um aumento do LDL, que vai entupir seus vasos sanguíneos, e uma diminuição do HDL, que para fazer essa limpeza. Né? E se o detergente acabou, você consegue lavar as panelas? Eu acho que não, hein? Mas por que ele é tão importante? Porque quando usamos os sabões e os detergentes, né? Então a parte apolar vai se ligar à gordura e vai eliminá-la, e a parte polar vai se ligar à água. Então com isso vai proporcionar uma remoção total da sujeira. Legal, né? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Se você curtiu, dá um joinha aí, siga o canal e deixe embaixo os seus comentários, tá? Um grande abraço para vocês. Até a próxima.